Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz 2021, que nesse ano que Deus nos permitiu viver, que a graça, que o amor de Jesus invada o nosso coração, e nós possamos viver não só boas notícias, mas que seja um ano onde nós possamos nos doar ainda mais em amor, por amor de Cristo Jesus e dos nossos irmãos. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, mesmo que virtual, mas na certeza da presença de Jesus que nos envolve. Nós somos uma comunidade espiritual. Isso é uma bênção, porque em qualquer lugar nós podemos juntos adorar o nome de Cristo Jesus. E esse é o convite que eu tenho para você. Aí na sua casa, louve, adore o Senhor Jesus junto conosco. Quero que você ore comigo nesse momento. Nós vamos entregar ao Senhor a nossa vida e esse momento, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito em nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque estarmos aqui, vivendo mais um ano, 2021, é uma expressão, uma prova da graça e do amor de Jesus sobre cada um de nós. Nós só estamos aqui hoje, louvando, adorando o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós queremos engrandecê-lo, adorá-lo, mesmo das nossas casas, aparentemente distantes, porque nós estamos isolados uns dos outros fisicamente, mas não espiritualmente. Por isso, juntos como igreja, como comunidade, queremos erguer o Teu nome, queremos bendizê-lo por tudo aquilo que lhe é devido. Que o Senhor encha o nosso coração de alegria e da esperança que nós só temos em Ti, Pai. E nos abençoe durante esse tempo juntos, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Então me senti descendo, trazendo os céus, ecos das céus, graças de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta
até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Graça e paz, tudo bem com os irmãos? Nós vamos hoje, mais uma vez, ministrarmos a Palavra de Deus, terminando, na verdade, a série Entropia, com a última carta enviada às igrejas da Ásia, a carta à igreja de Laodiceia. Então, peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Então diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo e te enriqueças. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, vamos orar, pedir a direção de Deus para a ministração dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor alcance cada irmão e irmã com a Tua Palavra e que ela traga desafios, alertas, advertências, consolo, exortação para a igreja nesse momento tão importante que o mundo vive, onde uma porta se abre para o testemunho diante da apreensão que as pessoas se encontram. A igreja precisa ter uma resposta, ser uma resposta relevante para a sociedade. Então, fala conosco, ministra, nos desafia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, vamos considerar hoje a carta que é enviada à igreja de Laodiceia, e é o último sermão dessa série. E eu gostaria de olhar essa carta sob a seguinte perspectiva: quais são as ausências fundamentais de uma vida morna? Porque a gente vai perceber aqui no texto que
enquanto essa igreja diz que que está completa, que não precisa de nada, Jesus diz exatamente o contrário dela, que ela não tem absolutamente nada. Ela é uma igreja que vive de ausências, ausência de coisas extremamente importantes. E essa é talvez a carta mais severa enviada por Jesus às igrejas. A reprimenda de Jesus é muito solene, é grave e expõe o estado verdadeiro dessa igreja. E eu gostaria de olhar com vocês então o que falta nessa igreja, as faltas, as ausências de aspectos fundamentais na vida dessa igreja. Então, primeira verdade que o texto nos traz é que há uma ausência de vida espiritual nessa igreja. É interessante que quando Jesus fala a essa igreja, escreve a essa igreja e manda essa carta no estado que a igreja se encontrava, Jesus diz que esta é uma igreja vazia espiritualmente. É uma igreja sem vida espiritual. E o pior estágio de entropia não é o da frieza, porque Jesus diz que ela não é nem fria e nem quente, ela é morna. Ai, quem dera se ela fosse uma coisa ou outra, e não morna como se encontrava. Então me parece que Jesus prefere lidar com uma igreja fria, que está numa situação de total incredulidade, porque não esconde nada, revela a sua condição, do que com uma igreja morna, que finge e aparenta que vive espiritualmente, quando que na verdade se encontra vazia e completamente sem vida espiritual. O estado desta igreja é um estado de ausência de vida espiritual. Se nós olharmos o texto, a gente vai ver que quais são as características dessa igreja morna. Vive uma cegueira espiritual em relação à sua condição. O versículo 17 diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Então, essa igreja não reconhece que ela, na verdade, é miserável aos olhos de Deus, que ela não tem nada para oferecer, que ela é digna de compaixão pelo seu estado espiritual, que ela é pobre, cega, e que ela está nua, completamente nua, vazia, sem vida. Esse é provavelmente o pior estágio, ou estágio limite do processo de entropia. Porque é uma igreja que se encontra sem nenhum tipo de vida espiritual. É uma igreja cega, é uma igreja que não consegue enxergar a sua condição. E como em outras igrejas, aqui de Apocalipse, vive uma religiosidade de forma, de aparência. E então, uma das características dessa igreja é que ela é cega. Por isso que Jesus vai dizer para ela que ela tem que comprar colírio, porque ela não enxerga. Ela não consegue ver o seu estado, a sua condição espiritual. Além disso, uma outra característica desta igreja morna é que ela é extremamente materialista e autossuficiente. Vejam que o versículo 17 diz: você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Então, uma igreja materialista que provavelmente vê as bênçãos materiais, a riqueza, como um sinal da bênção de Deus.
um sinal da aprovação de Deus na condição da vida da igreja. Ela é extremamente materialista e soberba, ao ponto de afirmar que não precisava de mais nada, que era autossuficiente, que tinha tudo. Uma igreja voltada para o que é material. Geralmente, quando nós nos distanciamos de Cristo, o que resta para o homem é a vida material, os prazeres, os desejos, recursos, dinheiro, riqueza. Essa é uma igreja extremamente materialista e autossuficiente com base no dinheiro. Essa igreja esqueceu o que Jesus disse no Sermão do Monte, que as riquezas, a ferrugem come, o ladrão leva, que é instável, que é efêmera, que é passageira. Mas essa igreja é uma igreja extremamente materialista. Então, quando a gente tira os olhos da vida espiritual, nós colocamos os olhos nas coisas materiais. E essa igreja se achava completa, ao ponto de dizer que não precisava de mais nada. Estou rica, ela diz, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Essa é uma das características de uma igreja morna. Além de ser cega em relação ao seu estado, é voltada para a vida material. Está preocupada com luxo, com riqueza, com bens, com propriedade, com posses. Mas além disso, uma outra característica de uma igreja morna é que ela mantém a aparência de piedade para esconder a sua verdadeira condição. Veja o que disse Jesus para essa igreja. Você diz, estou rica, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cega e que está nua. Jesus diz para essa igreja que o problema dela, na verdade, é que ela era uma igreja que vivia de aparência para esconder a sua miséria. Então, provavelmente, era uma igreja que orava, mas apenas pelos seus interesses pessoais. Não estava preocupado com as necessidades do mundo, com o sofrimento, com os perdidos. Orava para que Deus a mantivesse rica, que ela aumentasse e acumulasse cada vez mais. Essa era a oração dessa igreja. Lia a Bíblia, mas apenas os versos que lhe interessavam, que falava sobre o consolo, as bênçãos de Deus, mas não lia os textos que a inspirava, a confrontava, a exortava a viver uma vida de santidade. Provavelmente a comunhão dos santos eram apenas encontros sociais. E quando trabalhavam e buscavam apenas influência, status. Não serviam a Deus de coração inteiro. Não havia vida espiritual. Esse é o problema dessa igreja. Uma igreja vazia espiritualmente, uma igreja sem vida espiritual, experimentando uma completa ausência de vigor, de espiritualidade autêntica, de espiritualidade verdadeira. Era uma igreja cega, materialista e que vivia de aparência. Além disso, nós olhamos no texto também que essa igreja tinha uma outra ausência importante, significativa. Provavelmente a ausência fatal, a ausência que dava origem a todos os problemas dessa igreja, que o texto descreve como ausência de comunhão com Cristo. Era uma igreja que não tinha comunhão com Cristo. Se ela não tem comunhão com Cristo, ela é vazia, ela não tem nada, mesmo tendo muita coisa material, tendo riquezas, status, nome, projeção, mas ela não tinha absolutamente nada. E a gente vê a ausência da comunhão com Cristo quando o capítulo 3, no versículo 20, apresenta o convite de Jesus a esta igreja, um convite muito interessante. Veja o que o texto diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, Jesus afirma com esse texto que a igreja tinha deixado Jesus de fora
da sua vida, para fora das portas da sua casa, do seu coração. Era uma igreja que tinha todos os rituais, liturgias, todas as práticas religiosas, mas para quem eles ofereciam isso se Jesus não estava lá, se Jesus não estava presente, se Jesus não estava em comunhão com eles? Jesus convida essa igreja à comunhão. No Oriente Médio, a refeição era um convite a relacionamentos íntimos, a amizades. Quando você trazia alguém para sua casa para a refeição, era uma forma de você desenvolver intimidade com essa pessoa, comunhão, relacionamentos. E o que Jesus está dizendo para essa igreja quando pede para que ela abra a porta e deixe ele cear, fazer uma refeição com ela, ele está dizendo: voltem a ter comunhão comigo. Eu estou fora da vida de vocês, vocês não têm intimidade. E eu disse aqui que esse aspecto, esta ausência, é uma ausência fatal, porque quando você não tem intimidade com Cristo, a sua vida perde o sentido, o vigor, o fervor, o zelo, a autenticidade. Essa igreja era uma igreja que não tinha comunhão com Cristo. Vejam que imagem, eles estão lá cultuando, estão lá lendo a Bíblia, tendo adoração, cargos, funções dentro da comunidade, e Jesus à porta dizendo: deixa eu entrar, eu quero ter comunhão com vocês. Para quem vocês estão dedicando o que vocês estão fazendo? São rituais vazios, não há vida, houve um esvaziamento pleno, total da vida espiritual. Uma igreja morna é uma igreja que não tem comunhão com Cristo. Se ela não tem comunhão com Cristo, ela não tem vida espiritual. E além disso, uma outra ausência fatal desta igreja é uma igreja que não tinha quebrantamento espiritual. Jesus aconselha uma entrega total. Ele, quando convida esta igreja, o texto vai dizer: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Jesus convida esta igreja para ouvi-lo novamente, ouvir com o coração aberto, não o que ela quer ouvir, mas toda a palavra de Deus. E ele ainda diz que a aconselha. Veja o que diz o versículo 18: dou-lhe este conselho. É tremendo que Jesus não agride, não manipula, ele não força. O texto aqui nos apresenta um Jesus manso, aconselhando uma igreja distante, ausente, um Jesus que convida para que eles abram a porta do coração para ele entrar novamente. E isso aqui é um chamado para uma entrega total. Veja o que ele diz: compre de mim ouro refinado. É interessante que nesta cidade, era uma cidade rica, por causa dos terremotos que tinham na região e a devastação que algumas cidades sofreram, ela exerceu papel fundamental, inclusive como um centro bancário, emprestava dinheiro para outras cidades, prestava ouro para outras cidades. Era uma igreja que tinha um comércio muito forte de peles de ovelhas negras que eram muito valorizadas. E além disso, ela tinha um comércio de colírio, tinha um pó frígio que eles utilizavam para fazer colírio e que era muito famoso na região. Mas vejam o que Jesus diz então sobre essa igreja: compre ouro refinado no fogo, ouro que só Jesus pode dar. Compre roupas brancas porque eles estavam contaminados. Para esconder a vergonha no dedo, eles estavam nus. Compre colírio porque eles estavam cegos. Então Jesus, utilizando a condição daquela cidade, diz para a igreja:
numa linguagem que ela entendia. Agora é interessante ele usar a expressão comprar, porque a gente sabe que a salvação é de graça e a vida espiritual também, ela não se dá com barganhas. Então é uma linguagem figurada, comercial, que aquela cidade entendia. Isso nos remete, por exemplo, a Isaías 55, versículo 1, quando ele diz assim: vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse chamado de Jesus para que a igreja compre, ela não vai usar o seu poder material, a sua riqueza. Então, como que eles poderiam comprar? O que Jesus quer daquela igreja em troca do seu amor, a sua dedicação? Ora, a única coisa que nós podemos oferecer a Deus somos nós mesmos. Então, o que o Senhor está dizendo ao usar essa linguagem comercial é que, em troca da vida espiritual, eles precisavam dar suas vidas sem reserva a Jesus Cristo. O que Jesus quer é a nossa vida. Esse conselho é um conselho para que eles voltem a viver intimamente com Cristo, voltem a viver para Ele, vivam em intimidade com Ele, em uma entrega total a Ele, voltem aos velhos tempos, quando viviam intensamente para Deus. Esta é uma igreja que tinha ausência de quebrantamento, porque não tinha comunhão com Cristo, porque era cega, e a gente percebe mais claramente esse chamado para uma reconsagração quando o Senhor diz para aquela igreja que ela deveria se arrepender. Veja o que diz o versículo de número 19. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Jesus reafirmando o amor por essa igreja morna, o amor por essa igreja distante dele, o amor por essa igreja vazia de vida espiritual, o amor por uma igreja que mantinha uma aparência de vida que, no entanto, escondia um estado miserável, de pobreza, de nudez, de ausência total de vida com Deus. E o arrependimento é um chamado para uma mudança de mente, uma mudança de direção, é uma alteração no destino das nossas emoções, afeições, do nosso coração, da nossa devoção. Eles estavam com o coração no lugar errado. Eles estavam com o coração neste mundo, nas coisas deste mundo, no bem-estar, na riqueza. E Jesus chama esta igreja para se arrepender, para abandonar o pecado. A ordem para se arrepender foi dada a todas as igrejas que pecaram, as igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sarde e Laodiceia receberam advertência para se arrependerem. Apenas Esmirna e Filadélfia não receberam essa advertência. E o arrependimento, ele tem algumas características. Se você está ouvindo a voz de Deus, se você está entendendo o que Deus está falando para você, eu quero que você saiba que arrependimento envolve uma consciência do estado que nós estamos. E é em resposta à palavra de Deus, porque vejam, ele diz assim: se ouvirdes a minha voz, o Senhor quer que eles reconheçam que eles estão em pecado, eles estão ausentes de Deus, eles não têm intimidade, eles não têm espiritualidade, eles não têm vida, eles apresentam uma aparência, eles têm rituais, têm cargos, têm liturgias, têm funções, mas não têm vida. Jesus chama então para que eles tenham consciência. Ouçam novamente a voz de Deus. Se ouvirdes a minha voz,
e abrirdes a vossa porta, a porta do coração, Jesus vai entrar. Nós precisamos ter uma consciência do nosso estado, precisamos olhar novamente para a nossa vida à luz da revelação da palavra de Deus, porque nós não conseguimos enxergar o nosso estado se não tivermos advertências da palavra. A palavra de Deus é a nossa salvaguarda, porque nós tendemos a nos iludir, tendemos a perder o discernimento espiritual, tendemos à cegueira, e quanto mais distantes ficamos da palavra de Deus, mais próximos do pecado estaremos. Por isso, Jesus adverte que a gente ouça novamente a voz, e se você ouvir a voz, você vai ter uma profunda consciência do seu estado. A palavra revela exatamente quem somos e como estamos. Se nós abandonamos a leitura da palavra, somos enganados pelas nossas próprias percepções, compreensões e ideias. Nós não podemos confiar em nós mesmos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar no nosso coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A palavra de Deus diz que todos os males procedem do coração. Sem o confronto da palavra, sem a leitura da palavra, sem ouvir a voz de Deus, nós vamos nos perder. Por isso o chamado para o arrependimento implica em ouvirmos a voz de Deus. E a Bíblia diz que Ele está o tempo inteiro falando, batendo a porta. Quantas vezes nós ouvimos o chamado de Deus para o arrependimento e nos prostramos e choramos e confessamos os nossos pecados e assumimos a consciência de que Ele está certo e que nós estamos errados. O arrependimento envolve uma profunda tristeza pela condição de afastamento de Deus e pela prática do pecado. Nós ficamos tristes quando nos arrependemos porque percebemos que estávamos afastados de Deus, que estávamos fazendo coisas que não agradam a Deus. E aí então sentimos profunda tristeza, pesar. Ao ouvir a voz de Deus, a Bíblia fala que o verdadeiro arrependimento produz uma tristeza importante. Essa é uma tristeza importante para o cristão. Lembro que Tiago escreve na sua carta: lamentai e chorai. É lamentar e chorar pelo pecado, é lamentar e chorar por estarmos afastados de Deus, é lamentar e chorar por perdermos essa sintonia fina com Deus e a sua voz. Esse falar do Espírito ao nosso coração que nos leva ao quebrantamento. Arrependimento implica numa confissão de pecados com grande pesar e anseio por perdão. A Bíblia diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor está chamando esta igreja que se encontra nesse estágio de mornidão, uma igreja vazia, mas Ele ama e Ele disciplina a quem ama. Ele chama a igreja ao arrependimento e pede que ela confesse os seus pecados, que ela lamente pelos seus pecados e volte para Deus, abra as portas para Deus. Mas eu entendo que o arrependimento também, ele produz uma profunda alegria, paz, contentamento, por percebermos a beleza de estarmos em comunhão com Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Pessoas que vivem bem com Deus são pessoas alegres. São pessoas que têm a alegria do Espírito Santo. São pessoas que têm essa alegria mesmo vivendo privações financeiras, situações de doença, ameaças, perseguição. E apesar de tudo isso, continuam firmes e celebram a salvação porque veem, porque enxergam coisas que os outros não enxergam. O verdadeiro arrependimento traz a alegria. É por isso que Davi, no Salmo 51, depois de confessar os seus pecados, de sentir pesar, de ouvir a voz de Deus chamando ao arrependimento, de manifestar contrição pelo seu pecado, pesar pelo seu pecado, ele diz: agora restaura-me a alegria da tua salvação, porque só
A vida em comunhão com Deus pode trazer a mim e a você esse estado de paz, de tranquilidade, em meio ao caos no qual o mundo se encontra. O arrependimento restaura a vida, restaura a paz, traz tranquilidade ao coração. A pessoa passa a viver. Por isso, o chamado de Jesus, através desta carta a esta igreja, é esse chamado para voltarmos à comunhão com Ele. Querido, a vida de comunhão, ela é muito sensível. Eu sempre costumo pensar que essa sensibilidade é muito semelhante àquela sensibilidade da sintonia de uma igreja, de uma antena parabólica com o sinal que ela recebe do satélite. Se um vento deslocar a antena, ela perde o sinal. Ela perde a percepção das imagens, dos sons, porque ela se afastou da sintonia com o sinal. A comunhão com Cristo também ela envolve uma sintonia fina. Se você permitir que o pecado domine o seu coração, o pecado vai quebrar e você vai parar de ouvir a voz de Deus. E parando de ouvir a voz de Deus, o seu coração pode se voltar para as coisas do mundo. Preocupação com o dinheiro, com a riqueza. Pessoas que vão viver apenas para isso. Viver para conquistar, para acumular. E quando a gente faz isso, começa a achar que isso realmente é que importa. E aí perde a percepção de que o verdadeiro valor da vida está na vida de comunhão com Cristo, em manter a intimidade, a comunhão com Ele. Só a intimidade com Cristo pode nos proteger de todos os problemas deste mundo, pode nos manter firmes, saudáveis, em paz e felizes. O meu apelo para você hoje é, se você percebe que você perdeu a comunhão com Deus, que você perdeu as percepções espirituais, que falta quebrantamento no seu coração, o Senhor está chamando você para ouvir a voz dele e se quebrantar e recebê-lo novamente, a comunhão da sua vida. Ele está aqui te aconselhando e batendo a porta do seu coração. Abra o coração para Ele, deixe Ele entrar e volte a ter a alegria da vida e da comunhão com Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos chama a vida de intimidade com o Senhor, que nos chama a comunhão contigo. Louvado seja o Teu nome, porque quando nós nos perdemos, nós recebemos do Senhor essa palavra que diz que o Senhor nos ama e disciplina aquele que ama. O Senhor nos convida, nos aconselha para ouvirmos a Tua voz novamente, quebrantarmos o nosso coração e voltarmos para o Senhor. Que a Tua palavra encontre o coração dos Teus servos e que haja arrependimento e quebrantamento e que a igreja volte a andar com o Senhor, que as pessoas que estão distantes voltem a ter comunhão contigo, as pessoas que perderam a percepção voltem a enxergar, as pessoas que estão com as suas vestes manchadas recebam vestes brancas do Senhor, as pessoas que estão com o coração voltadas para a riqueza, para as coisas materiais, percebam que só o Senhor tem aquele ouro refinado que é capaz de dar riquezas insuperáveis, riquezas espirituais. Abre os nossos olhos em nome de Jesus e que a nossa espiritualidade seja saudável aos Teus olhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor, as consolações do Espírito sejam conosco agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana e um ano
cheio de esperança e de vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Que a bênção